Então, moçada, eu tive que atender o telefone urgente, que era o caso de um paroquiano meu que está falecendo, e a sua esposa queria saber se o padre que eu pedi que fosse atendê-lo já estava chegando até ao hospital de base, tá bom? Então foi por isso. Mas então vocês vão ver o vídeo que tem a liberdade humana parte um e a parte 2. A parte 2 continua na página 95, Liberdade, Verdade e Bem. Então vamos destinar Liberdade e Verdade. Página 95. Como ensina a encíclica Veritatis Splendor, a liberdade depende fundamentalmente da verdade. A relação liberdade e verdade é de fácil compreensão. Em primeiro lugar, porque, para o homem atuar livremente, requer-se que conheça o que realmente vai executar, ou o seu contrário, ou o que pretende omitir ou escolher. Com efeito, se me garantem que carregando no botão de um comando é desesperado o artefato pirotécnico de uma feira e por engano explode um carro armadilhado, desencadeia-se uma ação não querida por mim e da qual não sou responsável. Se me entregarem um embrulho que, pelo que me dizem, contém um livro e por um engano contém meio quilo de cocaína, nem cometo uma falta moral, nem incorro em delito, nem posso ser considerado um traficante de droga. A razão, página 96, é que a própria estrutura da liberdade, na medida em que é ação humana, supõe que o sujeito conhece a natureza do ato que realiza, mas ainda que é consciente da ação, supõe ainda que conhece a natureza do ato que realiza, mas ainda que é consciente da bondade ou malícia do ato que pretende levar a cabo. Aqui tem a plena aplicação às palavras de Jesus: a verdade vos fará livres. Com efeito, só é livre o homem que conhece a verdade. Daí derivam pelo menos duas consequências. O meio para crescer na liberdade é aprofundar a verdade. O homem livre é aquele que ama, busca e alcança a verdade. Pelo contrário, o grande inimigo da liberdade é a ignorância, o engano, o equívoco e a mentira. B. O caminho para ajudar os outros a serem livres é dar-lhes a possibilidade de saírem do erro e conhecerem a verdade. Daí que no campo da fé seja rigoroso afirmar que o apostolado cristão é uma verdadeira catequese que instrui e faz o outro conhecer e amar a verdade. Mas a verdade é a leitura da realidade, diz lá no final da página 96. O homem não cria a realidade, conhece-a. Por isso, conhecer não é opinar, na minha opinião, nem parecer, eu acho que, nem sequer é pensar, penso que, pois posso ter uma imaginação brilhante e ser capaz de pensar em quimeras e ainda em erros disparatados. Daí a minha conexão que existe entre a liberdade e verdade. Quando isto se observa, são impossíveis e anulam-se os subjetivismos relativistas, incluindo o relativismo ético. Neste campo, chegamos a situações aberrantes, pois alguns indivíduos, a própria opinião prevalece sobre a verdade, e baseados no parecer pessoal, frequentemente acrescentam que se trata de ser sincero consigo mesmo, quando de fato o que se deve respeitar sempre é a verdade objetiva e a ela adequar a sinceridade da própria conduta. Esta atitude tão comum é denunciada por João Paulo II nos seguintes termos: a exigência imprescindível de verdade desapareceu em prol de um critério de sinceridade. Vocês sabem que sincero vem de sine cera, sem cera, sem máscara. No teatro antigo se usavam máscaras para encenar.
sem adereço. Então leio de novo, Veritatis Splendor 32. A exigência imprescindível de verdade desapareceu em prol de um critério de sinceridade, de autenticidade, de acordo consigo próprio, a ponto de se ter chegado a uma concepção radicalmente subjetivista do juízo moral. É claro, aí vocês veem que como nós usamos eu penso que, eu acho que, e etc. Liberdade e bem, página 97. Vamos estudar então outra questão metafísica. A relação entre liberdade e bem é ainda mais estreita do que existe entre liberdade e verdade, e contudo é mais fácil de expressar conceitualmente. A razão é que se quer negar a liberdade para fazer o mal, parece que se limita, e até que se pode pensar que se rejeita a condição livre do homem. Contudo, a liberdade deve ser exercitada para o bem, dado que assim se respeita o ser da pessoa e o ser da realidade. Trata-se de um problema de ontologia que se observa em todos os âmbitos da realidade. Assim, por exemplo, se a pedra tivesse a possibilidade de não respeitar a lei da gravidade, produzir-se-ia um caos cósmico. Se o animal fosse capaz de atuar contra o seu próprio instinto, anular-se-ia e mutilar-se-ia a si mesmo. De modo similar, se o homem não respeitar a ordem do próprio ser, envilece-se. É o que acontece quando, em virtude de sua condição livre, a pessoa faz o mal, pois nesse caso atua de modo contrário ao seu próprio ser. Por isso, a liberdade humana deve respeitar o âmbito da sua realidade específica e não deve violentá-la. Mas ainda, o seu exercício não pode lesionar o que o homem é dado que a liberdade lhe foi concebida precisamente para aperfeiçoar-se como pessoa. Esta é a origem da afirmação clássica: fazer o mal não é próprio da liberdade, nem sequer parte dela, é apenas o sinal de que o homem é livre. Repito, fazer o mal não é próprio da liberdade, nem sequer parte dela, é apenas sinal de que o homem é livre. Isto é, quando o homem usa a liberdade, mostra certamente que é livre, dado que pode fazê-lo, mas não exercita a verdadeira liberdade, pois não faz o uso legítimo dela sob a aparência de liberdade. Põe-se em evidência que é escravo da ignorância. Quem comete pecado é escravo, ou do mal que apetece, e ao decidir executá-lo, faz mal a si próprio, pois subordina-se ao que não é lícito. Pode-se dizer ainda mais, na página 99, quando a liberdade faz o mal, deterioriza-se e escraviza o homem, não só do ponto de vista bíblico, mas mesmo partindo de uma consideração racional, é fácil comprovar que o mal provoca a escravidão e nega a liberdade. Este é o sentido da afirmação de Romanos 6,7. São Paulo diz: o que faz o pecado é escravo do pecado. Oferecer à pessoa a possibilidade de optar pelo mal é situá-la na rota do capricho, do apetite ou do instinto, quando precisamente o homem atua como tal, quando submete o instinto à razão e alcança o domínio de si mesmo, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, 1733. Outro número para nos situarmos. Quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. A pessoa humana é um ser livre na medida em que está no seu arbítrio escolher
o tipo de conduta que lhe permite alcançar a própria perfeição. Pode fazer o mal, mas não deve realizá-lo. A liberdade situa-se, portanto, não no poder físico, mas no dever moral. Por isso, se uma ação humana lesar a natureza do homem, este deve racionalmente rejeitar a sua execução. Esta é a atitude coerente, mas ainda é o modo mais inteligente de exercitar a liberdade. Aqui só queria dizer, então, que a verdadeira liberdade é quando o homem escolhe fazer o bem, ou escolher entre bens, nunca escolher coisas más, tá certo? Pois bem, o homem tem em si uma disposição para o mal. O pecado original inclina-o ao pecado. São Paulo ensina com precisão e referindo-se à sua própria pessoa. Vamos ver então Romanos 7, do 14 ao 24. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou ser de carne, vendido ao poder do pecado, porque não compreendo o que faço, pois não faço aquilo que quero, mas sim aquilo que aborreço, que não quero. Ora, se eu faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa, e assim já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que não há em mim, isto é, na minha carne, coisa boa, pois quero o bem que está ao meu alcance, mas realizá-lo, não. Efetivamente, o bem que eu quero não o faço, mas o mal que não quero é que pratico. Se, pois, faço o que não quero e que pratico, já não sou eu que o realizo, que o pratico, mas o pecado que habita em mim. Deparo, então, com esta lei. Querendo fazer o bem, é o mal que eu encontro. Sinto prazer na lei de Deus, de acordo com o homem interior. Mas vejo outra lei nos meus ombros, a lutar contra a lei da minha razão e a reter-me cativo na lei do pecado, que se encontra nos meus membros. Que desditoso homem que sou! Quem há de me libertar deste corpo de morte? E aqui o autor resume na página 101. Pois bem, o homem, porque é livre, está inclinado para o mal, mas tem contudo a capacidade, sempre ajudado pela graça de Deus, de vencer estas dificuldades e de praticar o bem. Então agora nós vamos ver outro tema muito importante, da ética e da ética revelada, ou da teologia moral, como queiram. Página 101. Liberdade e responsabilidade. Do ponto de vista conceitual, esses dois termos não são coincidentes, embora se impliquem mutuamente, de modo que toda liberdade deve ser responsável, e inversamente, não é possível a responsabilidade sem a liberdade, tal como não se pode falar de liberdade irresponsável. Com efeito, o argumento mais conclusivo para demonstrar a liberdade do indivíduo é precisamente o fato de que o agente é fiador dos seus atos. Embora a liberdade seja algo inquestionável, alguns autores, como indicamos anteriormente, negam a sua existência. Pois bem, o argumento decisivo a favor do fato da liberdade é a responsabilidade. Com efeito, cada pessoa sente-se responsável pelos seus atos e por isso exige que se lhe reconheça a garantia no seu atuar. Igualmente, tanto a sociedade como o direito imputam ao homem as suas ações, porque o consideram responsável por elas. Por isso se exalta e premia a ação boa, e, pelo contrário, se censura e condena o agir mal, de maneira que quem faz o bem é premiado, e o que causa o mal é condenado. Na prática, o homem verdadeiramente livre é o que simultaneamente sente-se responsável pela sua decisão, outras vezes
O caminho para avançar a verdadeira liberdade é fazer com que o indivíduo se sinta garante, responsável do seu atuar. Mas não faltam ocasiões nas quais não se pode dar ao indivíduo mais liberdade do que aquela de que possa resultar responsavelmente fiador. Com efeito, como escreveu o psiquiatra Viktor Frankl, liberdade e responsabilidade devem andar juntas. Agora vamos ler aqui o que diz Viktor Frankl no seu texto sobre o vazio existencial. Não me objetem que nós defendemos e propugnamos incondicionalmente a liberdade. Eu sou contra o incondicionamento. A liberdade não é a última palavra. A liberdade pode degenerar em libertinagem, quando não é vivida com responsabilidade. Talvez agora se compreenda por que razão recomendei com tanta frequência aos meus alunos americanos que, ao lado da estátua da liberdade, levantassem outra, a estátua da responsabilidade. Interessante, não? Viktor Frankl sabe muito bem. Viveu nos campos de concentração. Então, penso que o tema de liberdade e responsabilidade é claro aqui. Até a palavra já diz, né? Quem é responsável é capaz de responder pelos seus atos, de dar uma resposta. Não? Sim. A liberdade e a graça. Página 103. Dada a condição do homem ferido pelo pecado original, o cristão precisa da graça de Deus para fazer um uso permanentemente adequado da liberdade. Contudo, a cooperação da graça não determina a liberdade, mas representa uma ajuda para exercitar racionalmente, bem como para dirigir os seus atos. O fim sobrenatural, igualmente a graça, facilita superar a ignorância e vencer as paixões, que são os dois grandes obstáculos para agir livremente, segundo o querer de Deus. Em consequência, o cristão, quando atua guiado pela graça, é mais livre do que quem atua de um modo espontâneo. Isto é, que se conduz guiado pela força do instinto, ou mesmo quem atua pelo querer exclusivamente humano. Assim se expressa o Catecismo da Igreja Católica. 1742. A graça de Cristo não faz concorrência de modo nenhum à nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Pelo contrário, e como certifica a experiência cristã, sobretudo na oração, quantos mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescem a nossa liberdade interior e a nossa segurança nas provações, como também perante as pressões e constrangimentos do mundo exterior. E na página 104. Pode-se ainda acrescentar que, dada a condição pecaminosa do homem, a graça facilita-lhe a conduzir a sua vida, sem sucumbir às múltiplas tentações que está sujeito. Com efeito, a situação calamitosa em que se encontra leva-o com frequência ao fazer um mau uso da sua liberdade. Pois bem, a graça dá-lhe uma grande ajuda para superar essa condição. A liberdade do homem é finita e falível, e de fato o homem falhou. Livremente pecou, rejeitando o projeto divino de amor, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou uma multidão de outras. A história da humanidade, desde as suas origens, dá testemunho de desgraças e opressões nascidas do coração do homem, como consequência do mau uso da liberdade. O exemplo por excelência são os santos, que superaram essas limitações e obstáculos, ao mesmo tempo que escolhem inteligentemente,
quando se propõe como objetivo único da sua ação o cumprimento do querer de Deus. E assim como a história testemunha, são modelos de homens e mulheres excepcionalmente livres, que realmente atuam porque lhes apetecem, porque eles querem como Deus quer. Mérito, graça e liberdade. Aqui, depois, nós vamos estudar, aprofundar isso, porque penso que o livro também não se propõe a isso, mas não aprofunda o tema mérito, graça e liberdade. A graça, sim, que é a graça, é o favor benevolente de Deus, a graça santificante, a graça atual, que nos ajuda imensamente a vivermos na vontade de Deus, que é o bem supremo e por isso a verdade. E Jesus, caminho, verdade e vida, é o Deus feito homem, a graça vinda ao mundo. Mérito, graça e liberdade. O mérito é a retribuição que se dá a quem realizou uma obra boa. Assim, por exemplo, a sociedade reconhece o mérito de certos cidadãos que se destacaram por algumas ações e, em consequência, recompensa-os. Neste sentido, o mérito pertence ao âmbito da graça. Na realidade, as boas ações dos cristãos não podem ser dignas de mérito aos olhos de Deus. Entre Deus e o homem não tem um lugar de direito próprio, dado que a criatura tudo recebe do seu Criador, pelo que só pode colaborar com a ação divina que a precede, como ensina o Catecismo da Igreja Católica. 2008 é o Tratado da Graça. Eu vou fazer uma aula, resumo, para os meus alunos da FATEL, da Graça, baseada no Catecismo. E vou também deixar para vocês estudarem, porque fala sobre mérito e liberdade. Penso que é necessário aprofundar um pouco mais esse tema, tá bom? Depois eu enviarei no momento oportuno e também com guia de estudo. Diz o Catecismo: o mérito do homem perante Deus na vida cristã provém do fato que Deus dispôs livremente associar o homem à sua obra, à obra da sua graça. A ação paterna de Deus é a primeira, pelo seu impulso, e o livre agir do homem é segundo, na sua colaboração, de modo que os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiro e depois ao fiel. Aliás, o próprio mérito do homem depende de Deus, porque as suas boas ações procedem em Cristo das predisposições e ajudas do Espírito Santo. Quer isto dizer que a criatura, quando atua, não tem mérito nenhum diante de Deus? Não, sem dúvida. A primeira graça vem de Deus, mas como ensina com o Catecismo, sobre a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos depois merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis para a santificação e para o aumento da graça e da caridade, bem como para a obtenção da vida eterna. Deste modo, na ação moral, unem-se a graça de Deus e a livre cooperação do homem, como ensinou Santo Agostinho. A graça precedeu, agora dá-se o que é devido. Os méritos são dons de Deus. Muito bem. Então aqui, como eu disse depois, quero que vocês estudem uma aula que vou preparar para que possamos também, aquilo que diz eu como professor de teologia sistemática ou dogmática, gosto de relacionar sempre a dogmática com a moral e a teologia espiritual. Lembrem-se, tá? O homem é um ser livre por natureza, mas a liberdade é uma apaixonada conquista que dura toda a vida. Página 106, a quase conclusão. A liberdade aperfeiçoa o ser da pessoa. Vou ler de novo, que parece muito lindo. O homem é um ser livre por natureza, mas a liberdade é uma apaixonada conquista que dura toda a vida. De fato, cada pessoa deve estar continuamente a exercitar-se para alcançar a sua condição de ser livre, posto que a liberdade é mais um projeto do que uma realização.
é mais uma meta do que um logro. Para o conseguir, em primeiro lugar, o homem deve desenvolver a inteligência de modo a poder adquirir o conhecimento rigoroso das categorias morais. Ao mesmo tempo, necessita da prática ascética, treinar, que lhe facilita o domínio das paixões, de modo a ser fácil o exercício da liberdade. Finalmente, deve ocupar-se na prática da virtude e no desenvolvimento da responsabilidade. É essa doutrina que o Catecismo da Igreja Católica expõe no número 1734. A liberdade torna o homem responsável pelos seus atos, na medida em que são voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a ascese aumentam o domínio da vontade sobre os próprios atos. Esta tarefa de aperfeiçoar a própria liberdade é um trabalho custoso, pois além do amor à verdade e do domínio dos instintos, requer um exercício contínuo de boas obras, de forma que a vontade adquira certa espontaneidade no cumprimento do dever, e é chamada liberdade moral, ou seja, a que se aperfeiçoa com o exercício das virtudes, pois cresce ou diminui consoante se queira o bem ou se adira ao mal. A liberdade moral deve transferir o desejo de poder fazer para a determinação do dever fazer. É mais do que a liberdade de, isto é, sentir-se livre de certas limitações. Deve ocupar-se na liberdade para, ou seja, na liberdade para fazer o bem. O caminho mais curto é, sem dúvida, o empenho em usar a liberdade na tarefa da santidade, como ensina São José Maria Escrivá. A liberdade adquire o seu autêntico sentido quando se exerce ao serviço da verdade, que resgata, quando se gasta ao procurar o amor infinito de Deus, que nos desata de todas as escravidões. Em última instância, tudo se reduz a amar a própria liberdade e amar os mandatos que se devem cumprir. Pois, como escreve Santo Agostinho, quando alguém ama verdadeiramente, goza de maior liberdade. Conclusão. E aqui ele vai citar a Gaudium et Spes 17. Registremos como conclusão o seguinte texto do Concílio Vaticano II, que consegue resumir a ampla e difícil doutrina que se encerra no tema da liberdade humana. E assim diz a Gaudium et Spes número 17, páginas 108 e 109. Mas o homem só pode orientar-se para o bem mediante o uso da liberdade, que os nossos contemporâneos têm tão grande apreço e procuram ardorosamente. E com razão, muitas vezes, contudo, a fomentam de um modo não reto, como se fosse licença de tudo fazer, mesmo mal, contando que agrade. Mas a verdadeira liberdade é um sinal exímio da imagem divina no homem. Deus quis deixar o homem nas mãos do seu desígnio, para que ele procure espontaneamente o seu Criador, e aderindo livremente a ele, consiga a plena, bem-aventurada perfeição. A dignidade humana exige, portanto, que o homem atue segundo a sua consciência e livre escolha, isto é, movido e determinado por uma convicção pessoal interior, e não por um impulso interior, quando, libertando-se inteiramente da escravidão das paixões, avança para o seu destino, pela livre escolha do bem, tendo cuidado de procurar realmente os meios adequados. A liberdade humana, ferida pelo pecado, só pode ordenar-se para Deus de uma maneira plena, com a ajuda da graça de Deus. Cada um deverá prestar contas da sua própria vida diante do tribunal de Deus, conforme o bem ou mal que terá feito. Gaudium et Spes 17. Então,
A liberdade moral não é só o direito ou o desejo de poder fazer, mas é uma liberdade para fazer o bem, como já foi dito nas páginas anteriores. Muito bem, meus queridos seminaristas, essa é a primeira parte da aula deste dia. Depois vou deixar os 2 vídeos que são continuação e mais um pequeno